E aí moçada, beleza? Professor Giovanni aqui e hoje iniciando então aí os ciclos biogeoquímicos, falando nessa aula de ciclo da água e ciclo do carbono. Dois ciclos bem importantes aí, bora lá então dar uma conferida no ciclo da água, ciclo do carbono. Veja galera, uma coisa bem importante para a gente fazer um papo reto aqui, né? A gente escuta muito que a água do planeta vai acabar. Na verdade, essa frase não é bem correta. A água do planeta nunca vai acabar. A quantidade de água do planeta sempre foi a mesma e sempre será a mesma, desde que o planeta possa manter essas condições que nós conhecemos. Por que a água do planeta não vai acabar? O que acontece é que nós temos um ciclo. A água que hoje está disponível para consumo humano, pode ser que amanhã ela não esteja disponível, ou pode ser que amanhã essa água esteja poluída. Então, o que nós discutimos, na verdade, a gente vê os cientistas discutindo a água potável, essa sim, essa pode acabar. Então, vamos dar uma conferida aqui no ciclo da água na natureza. Com relação ao ciclo da água, eu coloquei aqui para vocês, o volume total de água na Terra não aumenta nem diminui, é sempre o mesmo, tá? O que pode mudar é o estado que a água se encontra. Então nós temos lá 97% da água do nosso planeta, lembrando que 3/4 do nosso planeta está associado aí, à parte de água, 97% dessa água está no oceano. Então uma grande quantidade fala, caraca Giovanni, 97% está formando o oceano. Sim, está lá no oceano. E aí você tem o quê? 2,6% está na forma de geleiras, calotas polares, então está congelada. Sobra quanto? Sobra 0,4%. Caramba, 0,4% presente aí nos rios, nos lagos, nos lençóis freáticos, Mas se você pensar que 3/4 do nosso planeta é formado por água, 0,4% é muita coisa ainda, Então, é a questão de você poder ter aí o cuidado, cuidar dessa água, saber como cuidar para ter por muito tempo, para que nunca falte a água. Então, não precisa decorar essas porcentagens, é só para você ter uma noção em relação ao ciclo da água. Com relação ao ciclo da água, quando a gente fala em água, gente, nós temos lá água em forma de vapor, então você tem o vapor d'água, tem água na forma líquida, vamos colocar aqui, H2O. Tem a possibilidade dessa água estar na forma de geleiras. Tem a possibilidade dessa água estar no lençol freático. Então são possibilidades que a gente encontra, diversas formas que a gente encontra de poder localizar essa água aí. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Com relação ao lençol freático, gente, você estuda lá na geografia um lençol freático bem famoso que é o Alter do Chão. O Alter do Chão, devido à localidade dele, que fica ali na Grande Amazônia, a gente chama esse Alter do Chão de Saga também. Até o nome mais moderno é Saga. O que é o Saga, Giovanni? Sistema Aquífero da Grande Amazônia, ou Alter do Chão. Temos também o aquífero Guarani, que é compartilhado aí entre Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, que é um grande aquífero, tem uma quantidade imensa de água, gente. Uma quantidade muito grande de água. Também não precisa decorar esse valor aqui, esse número aqui. 39 mil quilômetros cúbicos de água é a previsão aí, da quantidade de água que deve ter ali no aquífero Guarani, ou seja, uma quantidade muito grande de água. Agora, o Saga tem uma quantidade maior ainda, Quanto de água tem no Saga? Você vai ter aqui 162 mil quilômetros cúbicos de água no Saga. Caramba, gente, eu não preciso decorar esse número, mas é só para você entender que o Saga tem uma quantidade absurda de água. Só com a água do Saga, do Alter do Chão, daria para a humanidade viver 250 anos precisando, e usufruindo só dessa água aqui. Então veja, se de repente acabasse toda a água do planeta, vamos supor que o planeta, todos os seres vivos aí precisassem só dessa água aqui à sua disposição, daria para manter a humanidade aí por 250 anos. Então é uma quantidade muito grande de água. Talvez você fale assim, então tá bom, Giovanni, tá resolvido o problema da seca, então vamos pegar essa água. Só que para buscar essa água, precisamos de uma obra faraônica, uma obra gigantesca. Então também não é tão simples pegar essa água e resolver o problema aí da falta da água em muitas regiões, em muitos países, em muitas regiões, inclusive aqui da nossa região Nordeste, Talvez seja mais fácil, gente,
buscar o quê? Buscar alternativas de dessalinização. Então, por exemplo, na prova do Enem, muitas vezes eles abordam essa ideia da dessalinização, que é retirar o quê? Retirar o sal da água do mar e utilizar essa água para consumo. Porque se lá no mar, né, lá no oceano, nós temos uma grande quantidade de água, imagina se a gente conseguir, né, produzir aí um processo de dessalinização, retirar esse sal da água do mar, num processo que seja de um custo muito baixo. Talvez a gente nunca mais vai escutar o problema relacionado à falta d'água, né? Talvez no futuro a gente possa dizer, bom, a água é algo que a gente tem em muita abundância, né? Desde que, lembre-se que nós também estamos poluindo os oceanos com plástico, com substâncias químicas, então com derramamento de óleo. Então é algo também para a gente ficar atento. Não é porque tem uma quantidade imensa que a gente também não pode, de repente, aí, poluir esse tipo de ecossistema também, tá bom? Então, em relação ao ciclo da água, importante dizer para vocês, né, que essa água, ela pode ser encontrada em diversas formas. O que muda, né, o volume, em relação ao volume total de água, não aumenta nem diminui, ele pode, né, só mudar o estado que essa água se encontra, certo? Vamos adiante. Com relação aqui, né, os lençóis freáticos, aquífero Guarani e o Alter do Chão, que gostaria que você anotasse que na atualidade a gente chama ele de Saga, que é o sistema aquífero da Grande Amazônia. Agora olha essa animação aqui que legal. Aqui você tem, olha só, a região da floresta amazônica, a água que evapora lá nos oceanos, então ele vai mostrar lá, olha só, a água que evapora lá nos oceanos, ela condensa, forma as nuvens, por correntes de ar, essas nuvens acabam precipitando muitas vezes aqui na região amazônica e aí forma o que nós chamamos de rios voadores. Essa água evapora novamente, então aí está o ciclo da água, né, gente? Precipita, evapora, condensa, precipita de novo, então você tem aqui o quê? A formação das nuvens. Veja que essas nuvens elas acabam distribuindo chuva para uma boa parte do território brasileiro, né? Você tem aqui o que a gente chama de rios voadores. Ah, então o que é um rio voador? Rio voador são essas nuvens carregadas que acabam distribuindo chuva para uma boa parte aí do território brasileiro, certo? Então, em relação ao ciclo da água, eu gostaria que você entendesse o seguinte. Temos o pequeno ciclo e o grande ciclo. O que é o pequeno ciclo? O pequeno ciclo é o que ocorre lá no oceano. A água que está lá no oceano, ela evapora, ela condensa e ela precipita. Evapora, condensa, precipita. Esse é o pequeno ciclo. O grande ciclo é aquele que acontece no continente. Aqui nos continentes nós temos o quê? A água que evapora, a água que também sai do meu corpo na forma de transpiração. Então nós temos a evaporação, temos a transpiração e aí temos um fenômeno chamado de evapotranspiração, que leva em consideração também a evaporação e a transpiração de animais e vegetais. Ah, professor, então a minha transpiração conta. Conta, é significativa. Já foi cobrado isso na prova do Enem. Será que a minha transpiração conta para o ciclo da água? Talvez o aluno pense assim, ah, mas eu transpiro tão pouco. Sim, você transpira pouquinho, mas se juntar a sua transpiração com a minha, de todos os seres vivos, essa transpiração ela passa a ser considerável. Então a nossa transpiração também conta para o ciclo da água. E aqui no continente, então, nós temos a evaporação, a transpiração vegetal e animal, a gente chama isso de evapotranspiração. Essa água condensa, precipita. E aí, como a gente está levando em consideração os seres vivos também nesse momento, não somente, né, a água que está evaporando, precipitando, eu levo em consideração os seres vivos, eu chamo esse ciclo de grande ciclo. Então, aqui, o ciclo que envolve os seres vivos. Beleza? Então tá aí, em relação ao ciclo da água, seria isso. Vamos trocar uma ideia aqui em relação agora ao ciclo do carbono. Quando a gente fala de ciclo do carbono, duas coisas eu gostaria que você levasse em consideração. Uma delas é a fotossíntese, porque é pela fotossíntese que as plantas acabam sequestrando o gás carbônico. Então, pela fotossíntese, as plantas utilizam o gás carbônico. Então, as plantas pegam lá, olha só, pega aqui o CO2, que é o gás carbônico. As plantas utilizam a água, olha só. Então, as plantas pegam o gás carbônico, elas utilizam a água. E o que elas fazem? Elas vão pegar agora gás carbônico e água e vão produzir moléculas orgânicas, como é o caso da glicose. A glicose que é C6H12O6. E elas liberam também o quê?
liberam o oxigênio. Então está aí a forma resumida, né, da fotossíntese. No sentido da esquerda para a direita, nós temos a fotossíntese. Mas no sentido da esquerda, né, para a direita a fotossíntese, da direita para a esquerda nós temos o quê? Temos a respiração. A respiração é o contrário da fotossíntese. Vamos pensar, por que uma planta faz fotossíntese? Ela faz fotossíntese para produzir o seu próprio alimento. Nesse caso aqui, a glicose, né? A glicose é uma molécula orgânica. Então, glicose é o alimento das plantas, é um açúcar, né, gente? É uma molécula orgânica. Então, basicamente, as plantinhas pegaram aqui, ó, 6 moléculas de CO2, 6 moléculas de água. Para cada glicose, elas liberam 6 oxigênios. Então, libera ali 6 oxigênios. Por que a planta produz glicose? Galera, ela produz glicose porque ela também respira. Ela também vai quebrar essa glicose para poder produzir energia para o seu metabolismo. E quando a planta ela quebra a glicose, ela também consome oxigênio no processo de respiração. Veja que o gás carbônico entra, então, tanto na fotossíntese quanto na respiração. São duas etapas bem importantes aí, que é importante você lembrar, você até saber daquela equação. Ah, Giovanni, tem que decorar a equação? Não tem que decorar, a gente tem que entender, né? A planta pega gás carbônico, pega água, produz glicose, que é o alimento dela, e libera oxigênio. Um detalhe, tá, gente? Esse oxigênio aqui, tem gente que fala assim, ah, por que a planta faz fotossíntese? Deixa eu perguntar para vocês, por que uma planta faz fotossíntese? Tem gente que vai falar assim, ah, professor, para produzir oxigênio. Essa ideia é errada, gente. A planta não faz fotossíntese para produzir oxigênio. Esse oxigênio aqui é um resíduo. A planta faz fotossíntese para ela produzir o seu próprio alimento. E tem muita gente que pensa, ah, a fotossíntese é a respiração das plantas. A fotossíntese não é a respiração das plantas. Você está vendo? A planta faz fotossíntese e depois ela respira, né? Depois ela respira no sentido, primeiro ela tem que produzir glicose para depois quebrar essa glicose. Então, a fotossíntese é como se fosse a alimentação. A planta não se alimenta, mas ela produz o seu próprio alimento porque é um organismo autotrófico, né? Então, daí, ciclo do carbono, duas etapas importantes, então. Na respiração, nós liberamos o gás carbônico, certo? Na fotossíntese, que é feita por vegetais, também feita por algas e algumas bactérias, nós temos a fixação do gás carbônico. O que mais entra aqui, galera? Entra no ciclo do carbono a combustão. A queima de combustíveis fósseis libera gás carbônico. Uma combustão completa libera gás carbônico. Uma combustão incompleta libera monóxido de carbono, certo? Então, uma combustão libera CO2. O que mais? A decomposição também libera gás carbônico. Então, durante a decomposição, também temos aí a liberação de gás carbônico. Então, são fatores que entram. Até a própria nutrição, né, gente? A alimentação, como que eu obtenho o carbono? Você obtém carbono também ali, questão da nutrição. Então, a nutrição também entra no ciclo do carbono, certo? Vamos adiante. 2 exercícios aí para a gente dar uma fixada nesse conteúdo. Carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos têm em sua composição o carbono, que é constantemente retirado da natureza e por meio do CO2 devolvido à atmosfera, formando assim o ciclo desse elemento. Assinale a alternativa que contempla as formas pelas quais o CO2 retorna à atmosfera. Então, quais são as formas que fazem esse gás carbônico retornar para a atmosfera? Como que ele retorna? Pela queima de combustíveis fósseis, é uma forma que ele retorna. Pela respiração, ele retorna também. Quando os animais e os seres vivos respiram, ele retorna. Pela decomposição também. Então, a decomposição, a respiração e a combustão. Então, temos como alternativa correta, letra E. Então, são possibilidades de retorno do gás carbônico para a atmosfera. Legal? Vamos adiante, mais uma questãozinha. Com relação ao que chamamos de sequestro de carbono, isso está bem atual, tá? Fique atento. O que é um sequestro de carbono? A fotossíntese é um sequestro de carbono. Quando uma planta fixa CO2 na atmosfera, ela está sequestrando o gás carbônico da atmosfera. Então, com relação ao sequestro de carbono, é correto afirmar, letra A, seu aumento contribui para o aquecimento global? O sequestro de carbono, eu estou tirando o gás carbônico da atmosfera, então estou diminuindo o aquecimento global e não o aumento do aquecimento. Nesse caso, o reflorestamento auxilia no processo
de diminuir o aquecimento global. Então, falso não é aumento, seria uma diminuição. Letra B. É feito por organismos autotróficos. O que é um organismo autotrófico? É um organismo que tem a capacidade de fazer fotossíntese ou quimiossíntese. E durante esses processos acaba fixando o gás carbônico. Então, a alternativa correta, letra B. Letra C. Aumenta consideravelmente com as queimadas? Não, queimada. Imagine, você tem uma floresta que está ali carregada de gás carbônico, porque fixou muito carbono, sequestrou muito carbono. Se você queima a floresta, você acaba liberando muito gás carbônico. Então, aumenta consideravelmente com as queimadas? Não, ele está falando de sequestro de carbono. É verdade que aumenta consideravelmente com as queimadas, tudo bem, mas não está de acordo com o texto, que ele falou assim, com relação ao que chamamos de sequestro de carbono. E queimada não tem nada a ver com sequestro de carbono. Letra D. É feito por organismos heterotróficos? Não, são autotróficos. Corresponde nas plantas à respiração? Não, sequestro de carbono é a fotossíntese, a própria fotossíntese. Respiração é a quebra de glicose para gerar energia lá na respiração celular das plantas e dos seres vivos de modo geral. Tudo bem? Então, fechamos assim ciclo da água e ciclo do carbono. Até a nossa próxima aula, gente. Até mais. Tchau, tchau.